E a caminhada aí do Nicolas Ferreira, pessoal? Muita gente dizia que não ia dar nada. Tanto o pessoal do PT, do próprio PT, como o Lindbergh, pessoal da centro-direita, pessoal do centrão também, tinha muita gente, não todos, mas tinha muita gente, pessoal ali do MBL também, falando que não dá nada. Eu acho que o objetivo, segundo o Nicolas, que é público que ele fala, o objetivo, o resultado prático disso aí, não vai acontecer nada, porque segundo o Nicolas, que a caminhada seria sair da cidade de Minas até Brasília, por justiça e liberdade dos presos, políticos também. Justiça não vai ter, mano, por conta dessa caminhada. Quer dizer, se fosse o intuito do Nicolas ser justiça, liberdade e tal, não vai acontecer. Na prática, isso não vai acontecer. Mas o efeito que está tendo, e na verdade não tem não, na verdade é comprovando, é a força que o Nicolas tem. O Nicolas precisa do bolsonarismo? Acredito que sim, mano. Ainda precisa sim. Mas ele é muito mais forte do que os Bolsonaro hoje, mano. Ele é muito mais forte. Eu tô pensando, não existe, por exemplo, um Nicolas Ferreirismo. Não existe isso aí. Queria Deus que não exista essa merda. Igual tá querendo emplacar o tal do eduardismo, né? Que merda, hein, cara. Agora tem a direita flaviana. Vem emplacar aí a candidatura do Flávio. Na verdade, essa candidatura do Flávio é para consolidar a vitória do Lula. Vamos ter Lula 4. Querendo ou não, vamos ter. Fazer o quê? Eu não gostaria, mas vai ter Lula 4. Mas enfim. Voltando à questão aqui, para não perder muito foco. Então, o Nicolas, com essa caminhada, não vai ter o, digamos, objetivo concluído. Eu acho que não é isso que ele está querendo. Que é justiça e liberdade. Não vai ter por conta dessa caminhada. Essa caminhada, mano, não vai mudar nada. Não mudou, não vai mudar nada. Acabou a onda, né? Inclusive, até o pessoal teve uma descarga elétrica lá, onda dia 25, lá em Brasília, domingo. Muitas pessoas feridas, tem algumas pessoas, 3 ou 4 pessoas ainda feridas em estado grave, segundo as últimas informações. Mas aqui, pessoal, assim, justiça e liberdade não vai acontecer. Mas o Nicolas provou com A mais B, que ele é forte, cara. Que ele vai ser presidente do Brasil. Não vou falar em 2026 agora não, esse ano não. Pode ser até em 2030. Mas que o fato é que ele vai ser presidente, mano. Ah, mas o Nicolas é mais forte que o Bolsonaro, cara, que os Bolsonaros? E eu acredito que sim. Espontaneamente, sim. Porque o Nicolas, ele não tá forçando tanto quanto o Bolsonaro força, que é uma pessoa, assim, um enviado de Deus, uma coisa messiânica, sabe? Ah, que é enviado por Deus, que tem uma missão a cumprir. Embora que o Nicolas também consegue pegar... Consegue não, ele faz, coloca a questão teológica no meio para poder dizer que é uma cruzada, né? Como por exemplo, a caminhada foi um chamado de Deus e tal, para trazer esse espírito mais messiânico, mais ligado a Deus, com foco nos cristãos, em especial os evangélicos. Então eu acho que o Nicolas ele é mais forte que o Bolsonaro hoje, que os Bolsonaros hoje. Agora, quer dizer, ele não precisa mais dos Bolsonaro? Acho que precisa sim. Precisa. Os Bolsonaro, por mais que eles encolheram, esses radicais aí, bolsonaristas, só que é muito grande. Eu chuto junto com as pesquisas que eles fazem aí, levantamento, de 25% a 30% votam nos Bolsonaro, independentemente. O Bolsonaro está acusado de golpe de Estado, Bolsonaro covarde, surrupiou joias, atrasou na compra do remédio durante a pandemia, zombou das pessoas, não socorreu, chega de frescura de mimimi, hoje ele está com frescura com mimimi. E mesmo assim, mesmo com essas cagadas, eles têm essa força de 25% a 30%. O Bolsonaro pode provar, o Bolsonaro pode ser o que for. Eles vão votar nele. Igual o Lula. O Lula foi condenado por envolvimento no Petrolão, foi condenado na primeira instância, na segunda instância, na terceira instância no STJ, foi de certa forma meio que parcialmente validado no STF. Aí depois fez a manobra para anular, dizendo que a vara competente não seria Curitiba e sim Brasília, e prescreveu e morreu o assunto. Ou seja, anulou
a condenação e não inocentou o Lula. Aí os caras fazem a mesma comparação. Ah, mas o Lula tá... Enfim, você sabe o que eu tô falando, né? Então, os lulistas votam no Lula mesmo sabem que ele é ladrão. Só que na cabeça do lulista divide, igual o bolsonarista, divide. Tem uma parte que acredita que ele é inocente, que foi uma armação. Tem outra parte do petista que acha que ele é ladrão, fez isso, só que ele tinha um bom motivo, ele é uma pessoa boa, porque ele desviou dinheiro, foi de rico, porque ele fez muito pelo Brasil, coisa que ninguém fez. Então sempre os lulistas têm uma desculpa. Igual o Bolsonaro, os bolsonaristas. Hoje em dia é comum você ver essa comparação. Eles não têm vergonha mais. Ah, mas o Lula ficou preso assim, eu também quero assim. Ah, mas o Lula sei o que lá. Então a régua que os Bolsonaro usam é o Lula, cara. Olha que merda. Os caras que diziam anti-PT, anti-Lula, hoje usam o Lula como para régua, para balizar, para ganhar seus benesses. Ah, o Lula teve uma cela de Estado maior, então o Bolsonaro tem que ter. Então meu pai tem que ter. Mas voltando aqui para a questão do Nicolas, pessoal, é o seguinte: Nicolas conseguiu provar por A mais B que ele é gigante, que ele teve um forte engajamento, as pessoas aderiram, os aproveitadores foram tudo para cima, apareceu aproveitadores para poder sugar um pouco da fama do Nicolas. Quem não tá gostando disso aí é os bolsonaros. Caso o Bolsonaro teve que aderir à manifestação. O Flávio Rachadinha, lá de Jerusalém, se não me engano, em Israel, não sei se é Jerusalém, estava convocando as pessoas, pedindo as pessoas para irem na caminhada, mas ele mesmo estava lá em Israel. Ah, mas ele estava no muro das lamentações fazendo orações. Olha, esse racionário tem que decidir. O racionário, ele é evangélico ou ele é judeu? Ora ele está batizando na água, as águas. Outra hora ele está orando no mundo das lamentações. Estranho, né? Ou seja, ele fica tirando todo o campo de lado, né? Para poder o quê? Ganhar os votos dos gados. Pessoal, vou finalizar aqui. Então, mano, é o seguinte. O Nicolas precisa dos Bolsonaros, mas os Bolsonaros também precisam do Nicolas. Tanto é que o Bolsonaro, que eu acabei de falar, o cara do Bolsonaro, cabeça de Airfry Super Jumbo, foi lá na manifestação, nessa caminhada, que era manifestação, né, pessoal? Fui lá andar um pouco, para poder farmar, para dizer assim, estamos aqui, para poder pegar um pouquinho do brilho do Nicolas. Ou seja, o Nicolas ainda precisa do Bolsonaro, dos Bolsonaro, ou dos bolsonaristas. Só que os bolsonaristas também precisam do Nicolas. Assim como os bolsonaristas precisam do lulismo. Assim como o petismo precisa do bolsonarismo. Que são dois cânceres no Brasil. Bolsonarismo e lulismo. Bolsonarismo e petista. E petismo, na verdade. Não petista. Então são duas irmãos siameses, né? Duas faces da mesma moeda. Aí volta na questão do Nicolas mesmo, pessoal. Tá lá o gengivudo, o Paulo Figueiredo e outros lá, enfiando o dedo no seu orifício e rasgando, e tem que engolir seco. E dizer que o Nicolas não fazia nada, pá, porque nada. Então todo mundo, ó, tentando arrumar uma desculpa. A desculpa que eles têm é tentar minar, tentar ofuscar. Tá lá, pessoal, tem um tal de Valéria Bergado, uma gadona velha, que no YouTube parece. Ela fica em todos os posts lá, quando fala da caminhada do Nicolas, falando que a caminhada era para o Jair Bolsonaro. Que as pessoas estavam lá na caminhada pelo Jair Bolsonaro. Não, as pessoas estavam lá porque o Nicolas iniciou. Não chamou, ele iniciou a caminhada. As pessoas foram lá para poder ganhar fama. E essa coroa lá, essa vovó, e tantos outros, fica lá essa mesma merda. Não, as pessoas estavam na caminhada pelo Bolsonaro. O Bolsonaro que é o líder. Não, o Bolsonaro é líder. Só que da caminhada, mano, quem era e é o líder é o Nicolas Ferreira. E o Nicolas, você querendo ou não, eu gosto ou não, ele é uma liderança. Se ele é maior que o Bolsonaro, não acredito que não. O Bolsonaro tem mais gado, né? Como eu falei, tem de 25% a 30%. O Nicolas, eu acho que não tem isso. Quando chegar o momento dele de ser candidato a presidente, que ele vai ser candidato e vai ser presidente um dia, nós não vamos saber se vai existir essa tal de Nicolas Ferreirismo.
É ferreirismo, né? O nicoletismo, né? Vai saber. Pode ser nicoletismo, né? De Nicole? Não sei. Mas o fato é que a Gadolândia morde a sobra. Odeia o Nicolas, só que tem que ir lá beijar a mão dele. Porque o cara é um fenômeno nas redes sociais. Tem mais de 30 milhões, parece, né? De pessoas nas redes sociais. Então é um número considerável. Os vídeos dele alcançam milhões. Os posts que ele comenta, que ele faz, comenta, alcançam milhões. Então é um morde a sobra. Os Bolsonaros. Os Bolsonaros e os bolsonaristas. Atacam. Alguns atacam, mas é velado. Aí manda os seus ponta de lanças, né? Os seus perfil fakes, suas fazendinhas, atacar o Nicolas pra valer, mas eles mesmos, Carlos, Eduardo, fica assim, sabe, meia boca. Claro, o Gengivudo, por exemplo, já tirou a máscara, ataca o cara direto. O Gengivudo. Mas o clã Bolsonaro ataca meio assim, sabe? Meio, fica ambíguo. Você fala assim, não foi isso mesmo, não, foi interpretação. Pessoal, depois eu volto aqui falar sobre a Fazendinha, pegando já esse gancho sobre a questão do Nicolas, esses assassinos de reputação e os bots do Carluxo. Falou.